Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Estão comigo o Roberto Nazário, poeta Túlio, para destacar o que houve de bom, se é que houve algo de bom nessa partida de hoje, e o que o Flamengo precisa fazer para se corrigir para o próximo jogo contra o Barcelona do Equador, que aí sim vale vaga na final da Libertadores, é jogo importantíssimo, e se jogar como hoje vai ser uma tragédia, com certeza. Então vamos ver. Galera de rede social deve ter ficado indignada com a imagem que eu acabei de ver, hein? Renato Gaúcho no círculo central dando risadinha com os jogadores do Grêmio agora, no final da partida. Normal isso, poeta? Acho que pra gente que torce, a gente nunca, né, eu já vi gente reclamando de torcedor descendo no Maracanã rindo, porque a gente não vai rir depois do Flamengo perder, mas ali no meio do profissional, super natural, né, a gente vê jogadores vão lá, trocam camisas e faz aquela confraternização ali entre eles. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes do que se preocupar, que é analisar justamente os pontos hoje que não deram certo, né, as coisas que a gente não tem que repetir na quarta-feira, do que se preocupar, né, o Renato lá reencontrando seus ex-jogadores e dando uma risadinha. Não é algo bacana, mas no jogo contra o Internacional também teve. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar com outras coisas. Roberto Nazário, a culpa foi do Renato pelo placar de hoje? Foi porque o Renato mexeu mal no time. A gente, inclusive, falou no intervalo que eu, particularmente, tiraria os dois laterais, tiraria o Vitinho, colocaria o Thiago Maia, adiantaria o Andrés e em hipótese alguma, a gente poderia ter, do jeito que ele mexeu, primeiro, botou o Thiago Maia muito tarde. O Thiago Maia tinha que entrar logo no início do segundo tempo. Segundo, ele não tirou o René, não entendi. Um lateral que não avança, um lateral que não chega lá na frente, um lateral que não estava conseguindo servir como opção pelo lado esquerdo. Então, quando você tem um time que está precisando ganhar o jogo, um time que está vendo que... A gente viu literalmente que o Grêmio cansou e o Flamengo não estava conseguindo penetrar nem por dentro, nem por fora. E aí o Flamengo, precisando de reverter o placar, tinha que ter sim um lateral que fosse mais afoito, um lateral que fosse mais corajoso, um lateral que tivesse uma característica ofensiva maior, né? E vamos combinar que o René não tem nada a ver contra a pessoa dele, não é porque ele é nordestino, que eu também sou, não é porque ele é feio, porque eu também sou, quer dizer, não sou feio não, mas feio ele é. Mas não é nada disso, não é palhaçada nenhuma dessa. O fato é que o cara, como lateral ofensivo, não consegue jogar. E lá atrás, no primeiro gol, teve um pedaço do bolo da culpa dele. E aí o Flamengo termina um jogo, como o de hoje, com 61% de posse de bola e 9 finalizações. No gol, o Flamengo deu uma finalização. É muito pouco. Por que é muito pouco? Porque o Flamengo não estava conseguindo jogar bola. E por que não estava conseguindo jogar bola? Porque as peças que estavam em campo estavam no lugar errado. Com isso, o Flamengo não conseguiu. Teve mais posse de bola, que não quer dizer absolutamente nada. Estava precisando reverter o resultado e não conseguiu. E lá se vão. Isso aí não é nem o mais importante, mas lá se vai um tabu não, uma invencibilidade, né, de 10 jogos. Nos últimos 10 jogos com o Grêmio, o Flamengo tinha ganhado 7 e empatou 3. E hoje a gente perde de 1-0. Diego Alves ainda defendeu um pênalti, mas a gente não viu no time do Flamengo a mesma vontade com a qual a gente torce. A gente não viu o time tentar se indignar com o primeiro tempo horroroso e voltar no segundo tempo com uma nova atitude. Não foi isso que a gente viu. E aí a gente perde para um time mortos, que não conseguiram jogar ativamente, eles estavam jogando reativamente, e o Flamengo não conseguiu furar esse bloqueio. Parecia o Nazário, né? Eu ia fazer uma brincadeira, mas não cabe agora.
O poeta Túlio, Nazário falou sobre a invencibilidade perdida, mas tá, nem de longe é o principal, né? Esses 3 pontos de hoje podem comprometer para o Flamengo conseguir chegar no Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, e lembrando que a gente está na disputa ali pelo tricampeonato seguido, né? Então, o Flamengo hoje ficou um pouco mais distante desse tri por causa desses 3 pontos, que podem parecer bobos hoje, 21ª rodada e tal. Mas lá na frente, na última rodada, a gente sempre lembra, pô, se tivesse vencido aquele jogo idiota lá no Maracanã, jogo feio, que o Grêmio não levou nenhum perigo, eram 3 pontos a mais que podem ser decisivos. Eu queria saber, poeta, de você, qual foi assim, de forma resumida, qual é a sua análise do motivo da derrota do Flamengo hoje? E que comentasse o que o Felipe Martins escreveu agora aqui no chat. Lembrando a galera do chat, ó, like, por favor. Ajuda a gente aí, né? O Flamengo perdeu, mas a live aqui, a gente tá curtindo, então dedão no like. Renato Gaúcho é motivador, não técnico, disse o Felipe Martins. Olha, assim, eu vou colocar que eu discordo, primeiro assim, falando do que o Felipe Martins está comentando. A gente tem aí análise e outros jogos, inclusive hoje, para poder mostrar que não, que ele vai além dessa questão da motivação. E não acho que hoje, no futebol atual, né, cabe esse tipo de treinador do vamos lá, né? Vamos lá, vamos correr, vamos entrar em campo. Se o cara não tiver uma mínima noção tática e até mesmo uma maneira em que ele possa explorar seus jogadores. Eu acho que o Renato vai muito além disso. E sobre o jogo, eu acho que o que motivou a derrota é o que não funcionou, né? A gente viu a dificuldade que o time tinha na saída de bola, né? Desde a transição da zaga, né, para o meio, né, e do meio aos homens de ataque, né? E tinha muita dificuldade. E quando o Andrés, no primeiro tempo, começou a acertar isso, ele começou a receber a bola ali, né? E começou a conseguir distribuir. E aí o Flamengo deu uma melhorada. Quando isso não saía, o Grêmio pode reparar que o Grêmio hoje subiu mais sua marcação, começou a marcar o Flamengo mais em cima, né? Ou seja, pressionando mais a saída de bola do Flamengo, e o time encontrou uma dificuldade enorme, não conseguiu sair dessa marcação do Grêmio. Então eu acho que isso foi preponderante para a derrota. Eu acho que o gol do Grêmio é aquele gol da casa que poderia acontecer, por exemplo, o Flamengo ganhando de 3-0. Poderia ter acontecido no jogo passado. Saiu um cruzamento na área, né? Os caras foram lá e fizeram um gol. Agora, a gente não criou nada. Vamos olhar, a gente não criou nada. Não tem um lance, mas perdeu aquele lance e tal. Então, assim, mais uma vez, eu sempre falo isso aqui. Renato teve responsabilidade na derrota? Claro que teve. Um aqui, ó. Demorou pra caramba botar o Thiago Maia. Por que demorou? Vou botar o Thiago Maia aos 47 minutos do segundo tempo, né? Poeta, qual foi a última vez que você viu o Flamengo chutar uma bola no gol? Num jogo de 90 minutos. Pô, eu não lembro. E assim, aí ele foi, tipo, o Everton Ribeiro. Aquilo que eu falei, o Everton Ribeiro não fazia uma grande partida, tava cansado, veio da seleção jogando. Mas assim. Melhores, hein, Túlio? Sim, e um cara que você pode. Que tem mobilidade para jogar ali pelo meio. Aí ele tirou o cara, colocou mais um atacante. Assim, o time, cara, assim, o que o Pedro fez no jogo? Eu não tô culpando o Pedro, dizendo que é derrota por causa do Pedro, quero deixar isso bem claro, mas assim, o Pedro tava. Quando o Pedro recebia a bola, tava de campo, né? Então o time se prejudicou, não tinha criatividade, não tinha alguém ali para poder municiar. Depois disso também o Andrés Pereira, ali dos 15 minutos da segunda etapa, sumiu, era o cara que tava distribuindo o jogo, até brinquei, né? Que eu falei assim, pô, eu não consigo ver ninguém como o brabo da partida. Isso no primeiro tempo. A Letícia falou, pô, tô elogiando aqui o Andrés. E eu falei, pô, acho que é isso mesmo, vou concordar com a Letícia. E depois sumiu. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a derrota ela vem muito mais do que faltou ao Flamengo, né? Ofensivamente falando, de qualidade também, do que somente a gente pegar e colocar na questão do gol. E claro, o Renato tem responsabilidade, mas não foi só ele, né, galera? Eu acho que a gente também tem que criticar aí os jogadores, que ninguém foi bem hoje. Uma atuação soberba. Talvez aí vou dizer assim, destacando uma melhora aí do Andrés, que eu acho que foi melhor hoje, assim, individualmente falando, não coletivamente. E só fazer um registro rapidinho, sabe? Aqui o Elísio, cadê aqui? Elísio Domingos, aqui lá do Instagram, ele fez aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui, ó, o registro dele acompanhando a partida da transmissão mais rubro-negra da internet aqui no Corona do Fla. Então, um abraço pro Elísio, que colocou aqui, que disse que o Andrés foi o brabo da partida. Valeu, Elísio, mandou bem demais, tamo junto. Obrigado. Galera, lembrando que pode acompanhar lá no Instagram, né, a gente.
Tanto o Túlio, o Nazário, eu, o Rafa, a Letícia e o perfil @Coluna do Fla. Tá crescendo demais lá a cada dia. Então sigam lá, mantenham-se informados, interagem. Sempre que vocês marcarem a gente faz questão de compartilhar, né? Como o Túlio fez agora com a Elise. Um abraço. Obrigadão, Elísio. Paulo Marinho, Rafael Benítez, Maurício Rego, DG Rodri, galera que tá participando aqui no chat, mandando muita mensagem. Ayla Lohane, Samuel Andrade, José Antônio Brandão também, Jailton Brito, disse que o Flamengo poderia ficar jogando até meia-noite que não ia sair gol hoje. Não ia, né? O Túlio falou bem, né, Nazário? Tava o time sem inspiração alguma, time apático. E a gente tava falando aqui no intervalo, o Túlio pode falar sobre isso também depois. A impressão que eu tenho, Túlio, é que o time do Flamengo escolhe quando quer jogar também, né? Não é só o Renato. Os jogadores se doam mais em alguns jogos, outros, tipo, hoje não é mata-mata, hoje é mais uma... Vamos maneirar que quarta tem jogo mais importante. Eu senti isso também, de um time mais, sabe, tipo, meio que se preservando, né? O time mais devagar. E aí entra aquela, né? Se a gente lembrar de 2019, logo depois que a gente se classificou contra o Emelec, naquele jogo contra o Bahia, foi o jogo seguinte, a estreia, inclusive, do Felipe Luiz. O Flamengo tomou 3-0, parecia uma ressaca, né? Depois, lógico, o contexto é um pouco diferente porque o Flamengo precisava buscar o resultado, então foi um jogo em que teve uma mobilização da torcida, mas a gente olhava e falava assim, estamos nas semifinais da Copa do Brasil e o jogo de hoje meio que uma ressaca, né? Tipo, o jogo protocolar da temporada. E não porque a gente tinha necessidade de vencer, mas eu senti o time meio... Eu não vou dizer que estava tirando o pé, mas os caras não estavam naquela de, como você falou, na pilha, né? De, vambora, vamos buscar, vamos brigar, vamos... Não estava assim hoje, não. Nazário, olha só, o Felipe Abreu falou, uma coisa tem que ser ressaltada, o Gabriel tá muito fominha, não quis passar bola para os companheiros. E o Onofre Rodrigues está pedindo banco pro Gabigol. Não concordo não, porque se nós tivemos hoje um time apático, um time moroso, o Gabigol não mostrou isso. Ele está a fim de jogo, ele se movimenta. Ele foi muito prejudicado em função da formação que estava hoje dentro de campo. O Gabigol não recebeu um lançamento. O Pedro entrou, não recebeu nenhum lançamento. O Pedro estava vindo na intermediária, como o poeta acabou de falar, e é verdade. Ele estava vindo na intermediária para tentar construir alguma coisa, porque a bola não estava chegando. E aí aquele detalhe, quanto mais o cara é fominha, para mim é absolutamente positivo. Agora, o fato é que o ataque do Flamengo hoje não conseguiu fazer absolutamente nada, porque o Bruno Henrique entrou, não deveria ter entrado. Eu até falei que, se o Bruno Henrique, dependendo de como esteja fisicamente, pode dar mais mobilidade, mais velocidade e volume de jogo. Não foi o que aconteceu.